Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Jonas. É uma riqueza essa passagem de Jonas. Eu já ministrei ela algumas vezes. E quanto mais eu ministro essa palavra, Deus vai abrindo mais entendimento dessa palavra. Amém? Eu creio que, como todos nós conhecemos a palavra, eu creio que Deus vai abrir maior entendimento também para você. Amém? Creia nisso. Abre em Jonas, o livro de Jonas. Ele é pequeno. Nós vamos ver aqui situações graves, tanto da parte dos ninivitas, como da parte de Jonas. Dois problemas. Deus, né, como a gente costuma falar, né, acertou dois coelhos com uma paulada só, né? Amém? Então, a expressão. Mas Deus, Ele tanto salvou Nínive e curou a alma de Jonas. Entenda isso. Deus curou, Deus libertou, salvou os ninivitas, amém? E depois, ao mesmo tempo, curou Jonas. Curou a alma dele. Ele era um homem ferido de alma. E um homem ferido de alma, ele é resistente. Um animal ferido, ele é resistente. Depois de ferido, você vai dar comida para o animal, ele se afasta. Até um animal. E você tenta se aproximar e trazer alguma coisa boa para ele comer, e ele se afasta. Você vai ter que, trabalhar muito em cima daquele animal, para poder fazer ele comer alguma coisa nas tuas mãos. Então Deus, quando faz a obra, Ele faz uma obra completa. Ele não só salva Nínive, e escolhe esse profeta, porque talvez Deus escolheu o profeta justamente Jonas. Por que escolhe Jonas? Deus já sabia que ele não queria ir. Deus já sabia que ele não ia ir, que ele ia fugir da presença de Deus, da presença do Senhor. Mas Deus sabe o que faz. Ele é sábio. Eu vou pegar logo Jonas, porque eu preciso tratar ele. Não vou pegar o outro profeta, ele é do tempo dos reis, 2 Reis lá. Jonas está nesse período aí, de 2 Reis. Deus olhou um profeta, é você. Por que, Deus? Porque eu vou tratar você. E aí eu vou aproveitar e vou salvar Nínive. Eu vou tratar o meu servo e vou salvar Nínive. Amém? É isso que Deus, Ele faz. A gente não sabe como Deus faz. Mas Deus faz. Porque, sabe, Jonas, ele tinha um ressentimento profundo a respeito da Síria. Não é Síria, é Assíria, que é um governo muito grande, foi um dos maiores do mundo, de extensão e de guerreiros. Aí você tem que estudar a história. Ele é um exército, eu peguei algumas características do reinado dos assírios, E a Nínive é capital da Assíria. Ele fala assim, a história relata, exército organizado, é a Síria, em guerra, organizado em guerra. Eu creio que se a Ucrânia fosse organizada em guerra, já tinha dado mais trabalho ainda para a Rússia. Então, a Síria ela é um exército organizado em guerra e violento. Mas violento, você sabe o que é uma pessoa violenta? Talvez você nem saiba. Talvez você não tenha nem presenciado, talvez em filme, Mas era um exército organizado, era um exército de guerra, organizado em guerra, violento. Era conhecido, sabe como? Como cruel. Quando falava da Síria, aqueles cruel. Aqueles cruel. E inimigo de Israel. O inimigo de Israel. Israel estava na primeira da lista da Síria.
E aí você acha que Jonas está resistente por quê? Ele tem as suas razões. Inimigo de Israel, exército organizado para a guerra e cruel. Não dava moleza para ninguém, irmão. Então vamos dar uma olhada em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Nós vamos até o 17, amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então, Nínive não era fácil, né? Vivia uma vida emporcalhada, vivia uma vida na crueldade, vivia uma vida, né? Lembra que é uma cidade capital da Assíria. E eles estavam, Deus ia se levantar contra ela, que a malícia subiu até a mim, né? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, né, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, né, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então ali você veja bem, né, aqui nós vamos ver assim a situação, né, a resistência, aqui mostra a resistência. Ele é um servo de Deus, irmão. Ele é um conhecedor de Yahvé, amém? Ele é um homem escolhido por Deus, ele é um profeta, meu irmão. E Deus então, né, dá uma ordem para ele e ele faz ao contrário. Porque um profeta, porque um homem que conhece a palavra de Deus, o nível dele eclesiástico é profético, é profeta. E ele resiste ao chamado de Deus. Amém? Então, por que ele resiste? Porque ele está ferido. Tem muita ferida na vida dos crentes, irmão, que tem que ser resolvida. Ferida. Ferida na tua alma. Amém? Da mesma forma como essa ferida que estava na alma de Jonas, e já fez ele fugir da presença de Deus. Por causa, né, da situação que ele viveu com os assírios, com os ninivitas. E aí então ele fala assim, 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um o seu Deus, e lançavam ao mar a fazenda que estava no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Irmão, é aceitável, né, que aqueles homens que não conheciam Yahvé, amém? É aceitável, né, que eles, né, como diz aqui na palavra, né, eles estavam tentando achar uma solução para aquele navio. E uma das coisas que é estratégia é jogar o peso fora. Como não pode jogar ser humano fora, joga toda a bagagem que tem, sei lá se tinha ouro, se tinha prata, se tinha alimentação, joga tudo fora, porque senão nós vamos perder a nossa vida. Então é razoável, dá para ser aceitável esse tipo de comportamento, amém? Porque eles não conheciam a palavra de Deus. Porém, ele fala assim, Deus mandou o vento, né? E Jonas, que tinha entendimento da palavra de Deus, estava dormindo no porão. Ah, se eu pego esse cara dormindo no porão, né? Misericórdia, né? Aonde você está dormindo, irmão?
Pensa bem, aonde é o teu sono? Que porão você está? Aonde está a tua alma? Qual o porão da tua alma? Aonde você está dormindo? Você vê a palavra lá, tantos anos, trazendo vida para nós agora. A semente de Deus é viva. Tantos anos conhecedor da palavra, Jonas, homem profeta, homem de Deus, e o homem está dormindo, rapaz. Isso mostra para nós que é possível que um crente esteja dormindo, que eu esteja dormindo, que você esteja dormindo em alguma área da sua vida. Então, Deus quer entrar no teu porão e curar a sua ferida. Você tem que confiar. Amém? É inaceitável que Jonas tenha esse procedimento, essa atitude de dormir, estando o navio a quebrar, a naufragar. E muitas das vezes na nossa vida é desse jeito. Tem algo para tomar uma decisão na sua vida e você não toma. Está destruindo a sua família, está destruindo a sua vida, está acabando com a tua comunhão, está acabando com o teu casamento, está acabando com as tuas finanças, está destruído. E aí você precisa tomar uma decisão, você precisa acordar. Sabe, às vezes você tem que acordar, sabe de quê? De religiosidade. Torna-se religioso dentro de uma igreja, é religioso, religiosidade. Talvez você esteja, o teu porão seja esse. Está na religiosidade. E a Bíblia fala que você tem que andar em espírito e em verdade. Amém? Então, ele continua. Os marinheiros então no 5 falam assim, no 6, né? E os mestres do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Está dormindo por quê? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha uma comparação entre aqueles homens que não conheciam a Deus e Jonas que conhecia a Deus. Eles não conheciam a Deus, mas na hora da necessidade deles, eles chamou Jonas e falou: Jonas, invoca o teu Deus, quem sabe o teu Deus salva esse barco e salva nossas vidas. Coisa ridícula, não é verdade? Ridícula, porque eles não tinham entendimento de Deus. Invoca o teu Deus. E ali então ele ficou nessa situação, né? Nesse sono profundo, invoca o teu Deus para que nós, né, não pereçamos. Deveria ele estar na posição de dizer: olha, peraí, calma aí, não fica ninguém apavorado não. Jonas que devia estar falando isso, não se apavora não, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus que calma a tempestade. Então eu só peço para vocês o seguinte: vamos fazer um holocausto aqui para Deus, vamos fazer uma oferta aqui para Deus, vamos confiar no Deus que eu sirvo, e Deus vai nos livrar dessa tempestade. É ele que devia estar fazendo isso. Mas é o ímpio, por causa da necessidade, corre atrás. É como Isaías fala, né? Vinde a mim todos que têm fome, têm sede, e encontrarei descanso para a tua alma. Era ele que devia estar nessa posição, mas inverteu a situação. O que quer dizer isso? Sinal de que o homem está ferido mesmo, hein? Está doente. Para ele chegar a esse ridículo, a esse absurdo, a esse nível que chegou Jonas, está bem doente. Às vezes nós somos assim, tem coisas na nossa vida que a gente está tão doente, que a gente faz besteira, toma decisões erradas, sabe? Depois você para, por que eu fui fazer isso, rapaz? Sendo eu um crente. Pensa nisso. E aí então, continua aqui. E dizia cada um ao seu companheiro, versículo 7, vinde
e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Os teólogos, eu fui dar uma estudada um pouco nisso aí, para não falar besteira, né? Porque senão a gente fala besteira. Tento ser zeloso pela palavra. Então eles falam assim que essa era de costume deles, por exemplo, se viesse uma tempestade no mar, alguém estaria em pecado. Eles serviam outros deuses, alguém estaria fazendo alguma coisa errada dentro do navio. Então nós tínhamos que, eles tinham por costume, hábito, jogar a moedinha, para ver quem é que está culpado. Né? Aí eles jogaram a moedinha e Deus, né, pegou a moeda e falou, espera aí que eu já vou te dizer quem é, Jonas. Amém? Deus não erra o alvo, né? Deus pegou aquilo que era um ritual, era algo, né, que era deles, comum fazer isso. Deus falou, espera aí que eu já vou te mostrar quem é. E Deus mostrou Jonas. Que Deus possa mostrar para você hoje, amém? Deus possa mostrar para você hoje qual é a decisão que você tem que tomar na sua vida. Está na hora de tomar uma decisão. Amém? E ele continua. Então lhes disse, declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Caiu em Jonas, né? Que ocupação é tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo tu és? E ele disse, aí agora, mostrando que ele realmente era um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, irmão, mas ferido, muito ferido. Ele é homem de Deus porque olha só o que esse homem resolve falar. Você teria coragem de fazer o que Jonas fez? Aí eu sou o culpado. E aquela tempestade querendo arrebentar o barco não era pequeno. Não tinha nenhuma chance para ele jogar ele no mar, era para a morte. E ele foi firme. Ele não deixa de ser um homem de Deus por causa das circunstâncias. Mas ele é um homem que está muito ferido. Ele precisa de cura na alma. Bom, vamos lá. E ele fala, que culpa santo é? E ele disse, versículo 9, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você já ouviu essa palavra, talvez essa palavra ainda não tinha entrado, se você já ouviu ela, já leu ela, já ouviu eu pregar a respeito dela, como eu já falei, mas talvez não tenha entrado no teu coração. Hoje pode entrar. Deu para você entender? A diferença está aí. A diferença não está se pregou uma, duas, três. A palavra de Deus é viva, é poderosa. A palavra é o que nós precisamos. Então não importa se ela é uma palavra repetida, se é uma coisa que você conhece. Eu quero te dizer que a palavra é viva. E se você crê na palavra, ela vai entrar na sua vida. E Deus vai te dar uma revelação. Amém? E aí você vai ser trabalhado, tratado. Bom, vamos lá. Então Jonas, ele declara tudo. E disseram, o que faremos agora? O versículo 11. Ele fala assim, que faremos agora, Jonas? Que te faremos nós para o mar se acalmar? Calme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Homem de Deus, mas ferido. Saiu da presença de Deus porque estava ferido. E Deus sabia da integridade de Jonas. Deus sabia da fidelidade de Jonas. Tanto que escolheu ele. Falou, eu preciso tratar esse meu filho aí, esse meu profeta aí, eu preciso trabalhar nele. Vou pedir para ele fazer algo para mim, mas ainda vou levar mais uma vantagem, porque Deus é um Deus, né, que, né, ele é tremendo. Vou ganhar toda a cidade de Nínive. Para mim, né? E já trato Jonas tudo junto, um pacote só. Glória a Deus. Né? Tremendo. Deus sábio. Meu Deus do céu, né? Vamos lá. Nós vamos até o 17, certo?
Deixa eu ver onde estou aqui. Versículo 13. É isso? Isso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, né? Ó Senhor, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprove. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e teve Jonas 3 dias e 3 noites na entranhas do peixe. Até isso Deus ainda usou lá com Jesus, lembra? Não vou te dar sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Tremendo, né? Irmão, olha, presta atenção aqui, olha, você veja bem, ele fala assim, Jonas, ele deu uma receita do bolo. Jonas, ele tem uma integridade com Deus tremenda, não tem medo da verdade, ele não tem medo da verdade. Pediram para ele a verdade, ia custar a vida dele. Será que você está preparado para perder a vida, para manter a fidelidade com Deus? Se você não mantém a fidelidade nem com os dízimos e ofertas? Duro, hein? Esse cara fala demais, né? Não sou eu, é o que Deus fala para o povo dele, é o que está falando para nós. Se nem isso você não é fiel, você acha se Deus pedir a sua vida, vou te levar numa missão kamikaze. Você vai, mas não volta. Será que você vai ser fiel? Mas Jonas estava numa situação onde nem Deus pediu para ele, mas ele tendo o caráter de Deus, ele sendo um homem ensinado por Deus, o que ele faz? Ele toma uma posição, ele fala, eu sou o culpado dessa situação. Está na hora, né? Está na hora de tomar uma posição, está na hora de a gente, faz o seguinte, joga eu no mar e vai aquietar essa tempestade, porque eu sou culpado disso. Quantas vezes nós somos covardes de não assumirmos a nossa responsabilidade? E isso aí cai na psicologia, né? Hein? Vai lá fundo na psicologia. Amém? Deus é que fez a psicologia, a psiquiatria. Mas quantas vezes nós somos covardes e não assumimos aquilo que tem que assumir, a responsabilidade de um homem ou de uma mulher de Deus? Quantas vezes não é assim? Presta atenção nisso que Deus está falando, porque é hora de mudança. É hora de você mudar, é hora do César mudar. Amém? Glória a Deus. Então, você veja bem, no capítulo 12, 13, vamos ler de novo? Volta lá. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Uma situação onde já sabiam o que tinha que fazer, já sabiam, já tinha a receita do bolo, e aqueles homens não jogou Jonas fora, e a Bíblia diz que o mar começou a se embravecer cada vez mais. Por quê? Porque não jogou o problema fora. Quem era o problema ali naquele barco? Jonas. Qual o teu problema? Deus quer ir lá na raiz do teu problema hoje, com certeza. Ele quer ir lá na raiz do teu problema. Ele sabe da sua vida, ele conhece a sua vida. Você talvez não, se você conhecesse Jonas, talvez você não escolhesse ele. Falei, esse cara não dá para ir lá para Nínive não, pregar o evangelho lá. O cara é duro de coração, o cara não odeia todo mundo, o cara não quer nada com ninguém, ele não gosta daquele pessoal. Não, vamos escolher outro. Qual outro? Tem que ser um que seja mais amável.
Deixa eu te falar uma coisa, sabe? Deixa Deus agora tocar na tua ferida. Ele vai falar contigo, eu não, eu só estou dando a palavra. Mas Ele vai te dizer aonde quer a tua ferida. E aí você fala, mas como que eu vou sarar disso? Pedir, dar-se-vos-á. Ah, você não crê na palavra? Pedir, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. É a palavra. Eu tive uma grande dificuldade na minha vida. Eu não deixei a minha esposa trabalhar por 14 anos. Porque eu era ciumento. Mas eu não sabia. Eu estava que nem Jonas no porão. Estava no porão, não sabia que eu era ciumento. Mas eu era extremamente ciumento, a ponto de deixar a minha esposa sem trabalhar 14 anos. Aí Deus fez comigo o que fez com Jonas. Minha esposa resolveu, falou, vou trabalhar. Eu falei, como você vai trabalhar? Quem manda aqui em casa sou eu. Eu sou o homem da casa. E a Bíblia fala assim que tem que ser submisso ao homem. Eu vou trabalhar. Não me perturba. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo agora, Deus? A mulher está encapetada. Encapetado estava eu, né? Entendeu? Meu Deus, essa mulher está aí contra a autoridade, que eu sou o homem da casa, eu sou o sacerdote. Aí daqui a pouco está um jornalzinho lá, na página aberta para emprego. O que está fazendo esse jornal aqui? Estou procurando um emprego. Eu já falei para você, eu não tenho concordância com isso, não vai dar nada certo não. Não quero saber, eu vou arrumar um emprego. Aí tocava o telefone. Ah, por gentileza, a dona Leni, né? Ela está querendo fazer uma entrevista. Ah, eu estava aqui, né? Do mesmo jeito que Elias estava querendo que o fogo descesse, eu queria que o fogo descesse nela, né? Só para você ter entender essa posição de Jonas e a minha, diferente. Mas eu estava lá no porão. Eu estava lá no porão dormindo. E aí um dia eu entendi na palavra assim, não adianta você só ter entendimento. Você precisa aceitar o que Deus quer fazer com você. Entendeu? Então eu falei, Deus, aí eu comecei a orar e jejuar. Pedir, dar-se-vos-á. Pedir, dar-se-vos-á. Aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está fazendo, está uma bagunça a minha casa, eu não sei porque que a minha mulher se revoltou contra mim, eu não fiz nada, ainda falava isso, porque eu estava cego, dormindo. Então, Senhor, eu te peço uma coisa, no meu jejum eu pedi para Deus isso, me faz entender, mas só entender, Deus, não vai adiantar nada, eu preciso aceitar o que o Senhor está fazendo. O Jonas não estava aceitando o que Deus estava fazendo. Às vezes nós como crente, como conhecedores da palavra de Deus, nós entendemos, mas não aceitamos. Há uma diferença muito grande entre aceitar, entre entender o que Deus está fazendo, porque é difícil às vezes entender, porque Deus trabalha do jeito dele, não do teu jeito, você está entendendo? E aí você tem que entender, se não é só entender, eu preciso aceitar o que Deus está fazendo. Não estou entendendo nada, mas eu aceito o que Deus está fazendo. Aí eu pedi para Deus, me faz entender, me faz aceitar. Um dia de jejum, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias de jejum. Até às 18 horas. E todo dia, Senhor, me faz entender e me faz aceitar. No 7º dia, Deus ele pode te dar a resposta no mesmo dia, do primeiro dia de jejum, mas para mim ele me deu o último. No 7º dia de jejum, eu me ajoelhei, Deus falou, abra a palavra. Aí ele me deu o endereço da palavra, que nem deu para Paulo, para Ananias. Ananias, vai na rua direita, tem um homem por sobrenome de Tarsus, lá esse homem, eu escolhi ele. E Deus falou para mim, eu só não me lembro de estar, irmão, porque às vezes eu me faço confusão, mas se você tiver dúvida, pode perguntar que eu mostro. Deus falou assim,
Olha o tamanho da Bíblia. Quantos versículos tem aqui? Ele me deu só um. Abra em Isaías. Você não vê, 43 ou 45? Abre Isaías que eu vou falar contigo. Aí eu abri Isaías. Isaías estava escrito, não temas. Já saiu assim o versículo. Ó. Não temas. Porque eu estou tratando você da tua mocidade. Rapaz, eu quando jovenzinho, sabe aquele jovenzinho? A florzinha abriu, apaixonado, e fui traído. Minha ferida estava lá, eu estava lá naquele porão, estava naquele quadrado, pode chamar do que você quiser, estava naquela dimensão, o que você quer escolher? Tem várias formas da gente falar isso. Está lá no quadrado, está isso, está aqui, está lá. Eu estava lá. E foi como se fosse um cartão magnético. A minha ferida estava ali. Porque a moça era muito apaixonada por mim, eu muito apaixonado. Sabe aquela coisa de jovem? Adolescente, nem jovem não é, adolescente. É uma loucura, né? E eu fui traído. A minha vida foi bagaça. E Deus, um versículo bíblico, tratou a minha alma, como tratou a de Jonas. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Você tem que pedir para Deus mostrar para você, se possível ainda hoje, o que você precisa tomar atitude. Eu estou dando esse testemunho porque ele testifica com a palavra. Então eu não estou lendo só a palavra, eu estou dando testemunho, e eu tenho que ser verdadeiro no que eu estou falando. Senão Deus vai me enfumegar aí. Amém? Então você veja bem, isso era Jonas, o profeta, o homem que Deus escolheu. E depois, no capítulo 15, no versículo 15, vamos lá? Versículo 15, e levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Ah, não tem mais solução? Ó, capitão, não tem, cara, tem que jogar esse cabeçudo fora do barco. Não tem mais jeito, não tem outra alternativa, coitadinho, ele parece ser gente boa, cara, até ele foi sincero com a gente, né? Ele foi sincero, você viu que ele contou a verdade, ele foi verdadeiro, ele foi, está lá. Não tem jeito, ou nós jogamos ele fora, ou vai para o beleléu o nosso barco. Não tem mesmo solução? Não tem, então joga fora. Será que você vai esperar chegar esse momento para você jogar fora aquilo que precisa ser jogado? Sabe? Continua remando, os marinheiros continuaram remando, talvez por causa da sinceridade dele, por causa da atitude dele, mas não adiantava, tinha que jogar fora o problema, e o problema era Jonas. Então você tem que jogar o teu problema fora. Ou vai ficar esperando, se martirizando, sofrendo. Na psicologia tem muito disso, para você ter uma ideia, você tem que jogar fora. Jogar fora. Olha para você, é tempo de decisão. É tempo de jogar fora o que está atrapalhando a sua comunhão perfeita com Deus. Amém? É isso. Em nome de Jesus. E foi embora. Jogaram Jonas, acalmou o mar, a baleia pegou, né? Deus deu um Uber submarino. É o primeiro Uber submarino, né? Amém? E levou Jonas e, segundo os historiadores, ele foi jogado numa praia da Síria. Não foi bem em Nínive, mas isso pouco importa. O que importa é o que Deus fez. Amém? E aí então ele vai, no capítulo 3, ele vai e prega o evangelho. Aí ele vai, prega o evangelho, e Nínive se arrependeu. E todos foram salvos. Qual seria a sua reação
Se Deus falasse para você, olha, eu quero que você vá para uma cidade que não tem nenhuma igreja, é uma cidade tranqueira, terrível essa cidade, e você fosse para essa cidade e pregasse o evangelho para essa cidade, e todos se convertessem, como é que você sairia dessa cidade? Numa alegria, não é verdade? Mas Jonas está irado. Jonas está irado, meu irmão. Sabe o que Deus, assim, eu penso assim, sabe, eu estou falando uma coisa assim, olha, Jonas estava ferido. Eu vou dizer uma coisa para você aqui agora. Talvez você tenha ferido alguém, certo? E o que você tem que jogar fora é a sua culpa, porque Jesus já perdoou. Entendeu? Essa é a pior para jogar fora, sabia? É a mais profunda dentro da psicologia. A Bíblia fala assim, que se Deus te perdoa, mas se Deus me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Se Deus me perdoa, então eu estou perdoado, se eu estou perdoado, acabou. Encerrou o assunto. Talvez o teu porão seja esse, talvez você tenha ofendido alguém, talvez você tenha feito coisas erradas, e isso te atormenta. Isso você, sabe, é o teu porão, e você tem que sair desse porão aí, porque Deus também quer te curar, não importa, porque do mesmo jeito que Ele curou Nínive, que era culpado de tudo, então às vezes o porão é esse, às vezes é o porão, não é porque você recebeu, não é porque você é que bateu, né, entendeu? Foi mais profundo agora, né, nem estava para colocar ali, mas aquilo foi mexendo. Saia do teu porão, acorda, Deus já preparou tudo para você, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus vai curar hoje a tua alma, como curou a minha. Não temas, porque tu não serás envergonhado. Ainda não temas, porque tu não serás envergonhado. Quer dizer, eu tinha medo da vergonha, porque fui traído. Estou tratando você da tua mocidade. Oh, glória a Deus. Nunca mais tive ciúmes da minha esposa. Você acredita? nunca mais tive ciúmes dela. Porque eu sei que ela é uma mulher de Deus, e aí eu tenho na minha mente, assim, ó, ela sabe da responsabilidade dela. O problema é dela, não é mais meu. Nunca mais tive ciúmes. Então Deus trata. Deus trata. Deus quer tratar com você. Deus está tratando já com você. É o seu particular, que a gente não pode expor, só se um dia você quiser dar testemunho. Mas Deus está trabalhando na sua alma agora. Amém? Então, aí no capítulo 4, vamos lá. Ele pregou o evangelho, todo mundo se converteu, e ficou ele lá, ranzinza. Mas o capítulo 4, versículo 1 a 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, que ficou todo ressentido, e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, retira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha isso daí. Leva isso para a alma. Leva isso para a alma. Perigoso, hein? O homem, ao invés de ele estar feliz por ter ganho uma cidade, que a gente nunca viu uma pessoa ganhar num dia 120 mil pessoas, não é verdade? Numa cidade inteira, ganhou a cidade inteira. O homem devia estar feliz, o homem estava indignado. Olha a ferida desse cara, olha a ferida desse profeta, como era grande, insatisfeito, irado, ele estava bravo, porque ele não concordava com Deus. Ele entendia, ele já sabia, ele tinha convicção, fé, de que eu sei, eu não queria vir por causa disso.
Porque eu sabia que o Senhor ia perdoar, eu sabia que o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor ia perdoar, é por isso que eu não queria vir. Então ele tem entendimento de Deus, mas não aceita o que Deus está fazendo. Talvez você, como eu te falei assim, talvez você foi o culpado e você não aceita perdoar você mesmo. Misericórdia. Você é o culpado e você não aceita. Jonas não aceitava que Deus perdoasse em Nínive. Já pensou quando você encontra com alguém na igreja que pulou a sua casa, roubou você, deu umas pancadas no teu filho, e depois glória, glória, aleluia, né? Você vai esperar o cara lá na porta para dar uma cacetada nele, né? Não é verdade? Difícil, irmão. Difícil. Aqui acho que é uma das maiores declarações bíblicas no Velho Testamento. Como Deus é misericordioso. Como Deus é bom. Ele perdoa quem é culpado, perdoa quem não é culpado. Perdoa todo mundo. É culpado. Se foi, você está ressentido porque fizeram alguma coisa, Ele te perdoa. Ele vai lá, pede para você ir perdoar. E se você perdoa, Ele também perdoa. Deus é um Deus de perdão. Amém? Então Ele fala assim, nesse sentido: tira a minha vida. Olha que ponto estava a ferida desse homem. Ele preferia morrer do que ter que aceitar o que Deus tinha feito em Nínive. Olha que coisa de louco. Isso aí já até nem é psicólogo, é psiquiatra. O cara prefere a morte do que aceitar o que Deus fez com Nínive. Sabe, eu estava em Paraty, tempo, e eu fui, como corretor de imóveis, eu fui levar um rapaz que era topógrafo, para medir um sítio. Eu não tinha nem participado na venda desse sítio, porque eu tinha acabado de chegar, o dono da imobiliária pediu para mim, e eu fui levar. E o rapaz não sabia que eu era pastor, e o rapaz estava lá resmungando. O cara é crente, o cara agora é crente. Eu falei, o que você está falando de quem? Você está falando de mim, né? Não, meu vizinho, eu conheço meu vizinho, rapaz. Safado, sem vergonha, esse cara já fez isso, ele falou um monte de coisa lá, denunciou o cara todinho, né? Era para prender o cara. Agora, esse safado sem vergonha, agora ele está lá atrás da Bíblia. Ai, ainda bem que ele não sabia que eu era pastor, né? Botou eu na parede, e eu em espírito, falei, Deus, o que eu respondo para esse homem, Deus? O que eu faço com esse homem? Olha como Deus, a sabedoria de Deus é tremenda, irmão. Eu parei e fiquei esperando Deus falar alguma coisa, e aí Deus colocou algo no meu coração. Eu falei assim, olha, mudei toda a estratégia, Deus mudou toda a estratégia. Falei, você tem filhos? Ah, eu tenho uma menina. Ah, que legal, né? Bonitinha ela, né? Bonitinha, é. Gente boa, minha menininha. Quantos anos tem? 8 aninhos. Olha, coisa maravilhosa, né? Então, deixa eu te fazer assim o seguinte, ó. Você prefere ir atrás da Bíblia ou estrupando a sua filha? Olha o que Deus colocou na minha boca. Você prefere ele atrás da Bíblia ou você prefere estrupando a sua filha? Aí ele olhou para mim assim, com os olhos arregalados. Aí você me botou na parede, né, cara? Não tem nem escolha. Então deixa o cara lá na Bíblia. As pessoas pensam desse jeito. As pessoas não querem perdoar. Se puder matar ainda o cara, mata o cara. Então nós conhecemos. Quem aqui não conhece que a gente temos que perdoar? É mandamento de Deus, nós temos que perdoar as pessoas. Perdoar e pedir perdão para as pessoas. Liberar perdão e pedir perdão. Liberar perdão e pedir perdão. E também entender de que se Deus te perdoa, fique tranquilo. Por isso que tem que liberar perdão e pedir perdão. Errou? Pede perdão. Já está perdoado. Acabou. Para de você ficar aí, sabe, se remoendo. Para de você ficar aí, sabe, querendo te condenar. Você vai fazer loucura.
Daqui a pouco você vai, eu prefiro morrer a Deus, que nem Jonas. Para com isso. Deus já te perdoou. Acabou. Você já pediu perdão. Então Deus já te perdoou. Amém? E se você libera perdão, então a gente pede perdão e libera perdão. Amém? Graça sobre graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele disse isso. Agora só, eu curioso, eu fui fazer umas ressentimento. Falei, deixa eu dar uma estudadinha aí no ressentimento. Porque a gente fala a palavra e às vezes não sabe a profundidade da palavra. O que é um ressentimento? Porque vamos falar o que está na Bíblia. Então ele não fala, né? Então ele fala do ressentimento. Só de falar em ressentimento, você vai ver que tem ali, né? Uma corrente, né, de muitas coisas, né, ali desencadeia muitas coisas a respeito do ressentimento. Por que Jonas tinha ressentimento? Porque, eu já falei, a Síria, exército organizado em guerra, violento, conhecido como cruel, inimigo de Israel. Então, eu não sei o que aconteceu, o que Jonas viu, o que ele sofreu, o que ele passou, eu não sei. História conta até que passou a espada na barriga de uma grávida judia e caiu o filho no chão. Tem de tudo, mas isso não importa o que aconteceu, o que não aconteceu. Ele havia um ressentimento, essa era a ferida de Jonas. Então eu coloquei e falei assim, deixa eu dar uma ideia, eu quero ter um pouquinho mais de ideia sobre ressentimento. Ele desencadeia muita coisa, irmão. Misericórdia, o ressentimento, né, tristeza e mágoa. Sabe, tristeza e mágoa, porque quando você é ferido, não vem o que primeiro? Tristeza, não vem? Oh, falou desse jeito comigo, oh, fez isso comigo, oh, sabe? Vem tristeza. Mas essa tristeza também, ela pode ter sido, eu não vou nem garantir isso, mas pode ter sido que ele estava triste, ele tinha um problema, ele estava triste porque Deus não fez o que ele queria. Entendeu? Ressentido com Deus, preferiu até a morte, do que aceitar o que Deus estava fazendo. Ressentido, tristeza, porque não fez Deus o que eu queria. Mas traz mágoa, o ressentimento traz mágoa, entendeu? Triste porque não concorda com Deus, sabe o que ele queria? Juízo. Ele queria o juízo. Ele está em 2 Reis, olho por olho, dente por dente. Eu quero que o Senhor mate esses caras. E Deus, não vou matar. Mas eu quero que, está na tua palavra. O Senhor falou assim, olho por olho, dente por dente, está ali. É isso que eu estou falando, tá, irmão? Olho por olho, dente por dente, não, está na tua palavra, eu quero que o Senhor execute. Você está mandando em mim agora? Mandando em Deus, né? Misericórdia, né? Vou fazer do meu jeito, o meu jeito é perdoar. Se eu olhar e ver arrependimento, eu vou perdoar. Então ele, sabe, estava triste, porque ele queria, sabe o que? O que ele queria era o juízo. Queria vingança. Meu Deus, olha o coração do profeta, irmão. Misericórdia. Né? Ele queria o juízo de Deus sobre Nínive. Bom, mágoa, porque muitas vezes Jonas e Israel foi ofendido pela Assíria. A mágoa, a tristeza é porque ele queria que Deus exercesse o juízo, mas exerceu misericórdia. E a mágoa porque foi muito ofendido Israel por causa, os assírios ofenderam muito Israel. Jonas já sabia que Deus ia perdoar, porém havia uma grande resistência em concordar com Deus. Esse é o ponto principal dessa palavra. Uma resistência. Lembra? Joga eu fora que está resolvido o problema do barco. E eles foram resistentes. Né? E aí quando não tinha mais solução, aí jogou fora. Aí é a mesma coisa, resistente. Não dá mais para ser resistente. Sabe, você tem que olhar para a sua vida agora, você está entendendo? Não dá mais para ser resistente. Jonas sabia isso,
que Deus ia perdoar, mas ele era resistente a ponto de pedir até a morte para ele. Dá para você entender que estrutura de resistência dele? Como um ser humano às vezes é resistente, como às vezes uma ferida é resistente na nossa alma. Por isso a gente às vezes é muito falho. Mas Deus pode tirar, Deus pode curar, Deus pode fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, o ressentimento não pode envelhecer. Sabe, o ressentimento não pode envelhecer. Talvez o ressentimento que você tem, que eu não sei qual é, mas você sabe, Deus também sabe. Talvez o ressentimento que você tem já está velho, meu irmão. Já criou raiz. Está profundo. A Bebel que gosta disso, né? Psicologia, né? Profundo. Envelheceu, já criou raiz. E aí fica difícil. Por isso Deus está falando, toma uma atitude hoje. Talvez o que você precisa ser tratado na tua alma, talvez nem aconteça hoje, ou talvez aconteça. Vai depender muito de você, do que você está ouvindo e crendo. Você também, que está ouvindo aí pela TV. Né? Entendeu? Então não tem jeito, vai depender de você. Então, não pode envelhecer. Sabe como é que envelhece esse ressentimento? Vou te dar uma dica. Já viu remoer? Sabe o que é remoer, né? Fica ali, ó, remoendo. Não esquece daquilo. Só lembra daquilo. Dorme com aquilo. Levanta com aquilo. Sabe? Remoendo. Isso vai criando raiz, meu irmão. Vai criando raiz de tal maneira, para você ter uma ideia, que vai ficando difícil. E você prefere, sabe o quê? Ah, não toca aí não. Em psicologia e psiquiatria, às vezes o paciente fala, não toca aí não. Aí não. Não toca aí não, que aí eu não quero conversar. Deixa eu aqui, quietinho, no porão. Não me perturba. O comportamento do ser humano é assim. Então, não pode envelhecer, porque se envelhecer cria raiz. Esse estágio causa. Um estágio que você está remoendo, já está envelhecido. O estágio, dependendo da tua causa, né? Primeiro, estresse. Você é uma pessoa que é estressada, né? Ela causa estresse. Você pode ser estressado por outra coisa, mas eu estou falando disso, né? Da ferida na alma, amém? De alguém que te feriu ou você feriu alguém, né? Então, ele fala assim, né? Estresse, né? Um estresse. Variações de humor, uma hora está alegre, uma hora está descontente. Isso não é psicologia. Ansiedade, transtorno de personalidade, você não sabe nem quem é. Está tão atormentado que esquece até quem você é. Então isso é muito sério. A Bíblia é tremendo, porque explica tudo. A gente precisa estudar, mas que explica tudo, explica. Ó, caímos aqui aonde? Caímos na área de psicologia e de psiquiatria. Para você ter uma ideia. Então, ele provoca isso, né? Estresse, variação de humor, ansiedade, transtorno de personalidade, sintomas da mágoa, irritabilidade. Você fica irritado. Facilmente, né? Se tocar naquele assunto, então, ai, ai, ai. Você fica irritado. Isso é um termômetro ruim. Ansiedade, agressividade, nervosismo. Provoca tudo isso. Você deve resolver o mais rápido possível, senão vai piorar. O perdão libera quem perdoa. Se você libera perdão, é você que é perdoado. Oh, meu Deus, né? Amém? Se eu for lá, eu liberar o perdão, quem vai ser liberado sou eu. Porque aquela pessoa que fez o que é ruim para mim, ela pode ficar presa lá. Talvez ela já veio até pedir o perdão, né? Mas eu não liberei.
Se ela não pede perdão, se ela não se arrepende, não pede perdão, ela fica presa. Mas se eu não libero o perdão, eu sou o prejudicado, eu sou o que estou ferido, eu é que estou magoado, é eu que estou entristecido, mas eu libero o perdão para você. Você libera o perdão e você é liberado, sabe, daquelas, né, do remoer. Ué, acabou, não tem mais esse sentimento? Eu vejo a pessoa e não sinto mais nada. A dor da memória já foi embora. Só tem a memória, mas a dor foi embora. Porque Deus é médico dos médicos. Amém? Não tem jeito. Por isso, a palavra de Deus, ela põe aí um ponto fundamental para nós. É tempo de mudança. Para viver uma vida e uma vida em abundância. Talvez você esteja aí nesse porão aí, em muitas áreas da sua vida, não, às vezes não é nenhuma, às vezes são várias. Mas Deus está dando uma pincelada para você, como você deve agir. Amém? E para mim também. Para que a gente possa ter uma vida em abundância. Amém?